Irmãos, me deram um tema hoje meio, né? Eu nunca preguei aqui na quarta-feira com o tema, mas me deram um tema porque me falaram assim, pastor, o esconde começa amanhã. Falaram assim, esconde. Aí eu tive que cuidar, né? O encontro, mas o irmão falou esconde. E nós iremos ministrar a palavra de Deus. Na realidade, essa palavra de hoje será uma palavra diferente daquela que nós estamos acostumados a falar. Vai ser mais uma palavra de instrução, né? Sabe aquela palavra de instrução? Mais ou menos essa palavra que nós recebemos e aí a gente pega, a gente escreve, né? E nós estamos felizes, porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Me convidaram e me deram um tema. E a gente prepara um tema, né? E aquela historinha que todo mundo comenta, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu tenho juízo, eu vou ministrar a palavra dentro daquele que me foi proposto. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, vocês já conhecem. Vocês conhecem essa palavra e alguém já ministrou sobre ela aqui, né? E nós iremos falar um pouquinho sobre. Aleluia! Diz assim: não Teófilo, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Uma das traduções fala nas ciladas do diabo, né? E hoje eu conversando com um amigo, né, via WhatsApp, e nós falamos, e ele foi bem claro, o diabo ele não brinca de ser diabo, Satanás ele não brinca de ser Satanás, mas infelizmente nós muitas vezes brincamos de ser crente, né? Então nós precisamos tomar bastante cuidado quanto a isso. Você sabe o que quer dizer neófito? Parece uma palavra, né? Uma palavra assim, bastante pesada, né? Parece que quando você fala, você é neófito, parece que a gente está ofendendo a pessoa, né? Parece que nós estamos ofendendo, xingando a pessoa. Não, neófito é um novo convertido, né? Uma pessoa que não tem muita maturidade, é uma pessoa imatura, né? É uma pessoa que está iniciando na carreira, né? Então isso aí é neófito. Ninguém está xingando ninguém, não, tá? Porque Paulo também não faria isso, né? Esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Diz assim, do verso 3 até o 8: não teófilo, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afrontas, nem no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua doida, não dados a muito vinho, eu já diria a nada, né? E não cobiçosos de corpo e ganância. Essa passagem Paulo instrui Timóteo sobre os requisitos para os líderes da igreja, destacando que não se deve escolher neófito, ou seja, o que ele está dizendo isso para Timóteo? Olha, não escolha pessoas sem experiência, né? E muitas vezes nós pastores, nós obreiros ou líderes, logo existe uma necessidade na igreja e você vê uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, né, há poucos meses, mas devido à desenvoltura dessa pessoa, devido ela se destacar em meio aos outros, e de repente, né,
ele tem um QI, né? Aí nós pegamos e chamamos ele para ocupar um cargo na igreja. E isso é muito perigoso quando você olha, porque muitas vezes nós vemos a aparência das pessoas, né? Nós olhamos muito a aparência das pessoas. Poxa, não, a pessoa é bem, se comporta bem, a pessoa tem uma boa reputação, mas a pessoa ainda é imatura, a pessoa ainda não tem o nosso feeling, né? Não está tão ligado, aí nós queremos colocar a pessoa na frente. Sabe o que acontece? Você vai ter uma dor de cabeça. Sabe por quê? Você colocou uma pessoa sem experiência na frente do trabalho, ou na frente de um grupo, e depois você vai ter dor de cabeça com ele, porque você não vai conseguir mais tirar essa pessoa de lá. Você nunca passou por isso, não, né? Não responda. Porque a gente faz o seguinte, a gente coloca e a pessoa fica orgulhosa. Cheguei ontem. Eu cheguei ontem, mas eu tocava teclado lá no mundo, o pastor já me colocou para tocar teclado na igreja. Você nunca mais tira a pessoa daqui. Então o pastor, o líder, tem que tomar cuidado quando escolher alguém. Nós precisamos nos preocupar, porque quando a pessoa deixa o orgulho entrar dentro de si, é um perigo. O tombo é muito rápido, porque o orgulho só serve para você mesmo. Você fica orgulhoso, só serve para você mesmo, para os outros não. Aí a gente vai dentro da palavra de Deus. Por que Satanás foi expulso do céu? Por causa do orgulho. Então precisamos tomar esse cuidado. Então essa instrução Paulo estava dando para Timóteo, ou seja, um novo convertido para uma posição de liderança, isso se deve ao risco de orgulho e queda espiritual. A liderança na igreja exige maturidade, experiência e bom testemunho. Eu não posso colocar ninguém para liderar nada na igreja. Bom, eu já vou ser bem claro, nenhum pastor pode liderar a igreja se ele não tiver bom testemunho. Concorda comigo? Eu sempre falo o seguinte, meu testemunho, do jeito que vocês estão me vendo aqui, do jeito que eu sou aqui, no meio de vocês, brincando aqui, eu sou na minha casa e eu sou na rua. Você não vai encontrar em mim 3 pessoas, eu sou a mesma pessoa. Mesma pessoa. A única diferença é que na igreja eu me visto diferente, certo? A única diferença é que eu me visto diferente, mas tem que ter bom testemunho. Aí você coloca uma pessoa para trabalhar na frente da mocidade, né? Só porque ele fala bem, só porque ele é vistoso, né? E você coloca aqui. Isso para nós, irmãos, é um puxão de orelha. Para nós que somos pastores, líderes, é um puxão de orelha. Porque eu não conheço a pessoa, só que a pessoa lá tem a língua lá fora daquele jeito. Aí você quer colocar essa pessoa aqui. Vai chegar uma hora que ele vai se enrolar. Concorda? Ele vai falar certas coisas aqui no altar, né? Porque ele está tão acostumado lá fora a ser assim, ser desta forma, que quando ele chegar aqui, você pode ser decepcionado, pode ficar decepcionado com ele. Mas a culpa é dele? Não, a culpa é sua. Foi você que colocou ele aqui. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a importância do crescimento espiritual antes de assumir qualquer cargo na igreja. Só pode assumir esse lugar aqui, atuar aqui, quem tem vida no altar. Para começo de conversa, tem que ter vida no altar. Ok? O seu altar
Como diz a palavra de Deus, o fogo tem que estar aceso continuamente no altar. Se não tiver vida no altar, não tem como liderar, não tem como ministrar, não tem como cantar, porque não tem vida no altar. E antes de assumir qualquer coisa, em primeiro lugar, você tem que ser crente. Eu não estou lutando para ser um bom pastor, não. Pastor Roberto não está lutando para ser um bom pastor, nós estamos lutando para ser um bom crente. Porque o que vai me levar para o céu não é o título que eu tenho. O que me leva para o céu não é o título que eu ocupo, qual é o cargo que eu ocupo na igreja. O que me leva para o céu é a minha comunhão com Deus. Então não adianta nós colocarmos alguém para liderar uma pessoa que não tem vida com Deus. Não adianta você colocar um jovem para dirigir o grupo dos jovens, sendo que ele lá fora, a conduta dele não é boa. Vocês já me entenderam, né? Não tem como. Então era isso que Paulo estava dando instrução para Timóteo. Olha, veja bem, olha bem, fica ligado, fique atento, não coloque qualquer pessoa aí. O perigo do orgulho na maturidade espiritual. Paulo alerta que um novo convertido pode se tornar orgulhoso rapidamente ao receber uma posição de destaque na igreja. E é mesmo. Vocês já viram aquela pessoa que tem pouco tempo na igreja e de repente ele foi consagrado a diácono? Você consagra ele hoje, amanhã ele é outra pessoa, irmão. Você consagra uma missionária, amanhã ela é outra pessoa. Parece que o cargo bate, né? Parece que o cargo que ela recebeu, a patente que ela recebeu, parece que vale mais que o próprio nome dela. E pastor, então, tem gente que é consagrado pastor num dia. Se você passar no outro dia perto dele e você não esteja vestido adequadamente como ele está, nem a paz do Senhor ele te dá. Eu falei até aqui, eu falei alguma bobagem? É a realidade. Mas de quem é a culpa? A culpa é do líder. É de quem colocou. Depois ele tem dor de cabeça. Reclama para quem, irmãos? Para quem ele tem que reclamar? O orgulho foi a causa da queda de Satanás. Isaías, no capítulo 14, no verso 12 até o 15. E continua sendo uma armadilha para todos. O cooperador pode ter nariz empinado? Pode. O cooperador, o diácono que fica lá na porta, ele pode, quando você adentrar ao templo, ele pode medir você em cima e embaixo? Pode? Não pode. Mas aqui não tem, porque todos são meus amigos, eu sou muito bem recebido, graças a Deus. Vocês aprenderam, de vez em quando vem um pastor de fora aqui, dessa linha vocês, né? Isso é bom, eu gosto disso. Mas tem lugar que você vai, irmão, e a pessoa não olha no rosto da gente. Parece. E uma vez eu falei, um dos cargos mais importantes da igreja é o diácono. Porque da forma que você me receber lá fora, eu já conheço o seu pastor. Do jeito que você me receber lá fora, com um abraço, eu já sei quem é o seu pastor. O pastor desse camarada é gente boa. Porque você não põe qualquer pessoa para ficar na porta. Porque ele é o diácono para mim, irmãos. É o cartão de visita da igreja. Eu fui numa igreja, eu e minha esposa, recentemente. E eu fui daquele jeito, né? Todo social.
eu entrei e saí, irmão. Do jeito que eu entrei e saí. Olha que eu sou conhecido naquele lugar. Mas enfim, eles não são culpados. Não são culpados. Culpados são aqueles que os colocou. A liderança cristã deve ser baseada em humildade e serviço, não em status de reconhecimento. Ok? A minha vida eu preciso ser humilde bastante para reconhecer e tomar posse do cargo que eu tenho, né? E fazer bem o trabalho a qual foi determinado a mim a fazer. Eu preciso tomar esse cuidado. Aquele que foi colocado, foi nomeado para aquele lugar, ele tem que ser humilde, né? Eu conheço uma história de uma pessoa, é história porque eu não conheço a pessoa, eu ouvi, né? A pessoa era tão assim, ela tinha tanta vontade de fazer algo na casa de Deus, trabalho na casa de Deus, ela nunca tinha oportunidade, mas o Espírito Santo acendeu algo dentro do seu coração, um desejo forte, e ela foi até o pastor e disse: pastor, eu tenho tanta vontade de trabalhar na obra de Deus, que eu queria que o senhor me desse a oportunidade para eu limpar a igreja. Eu só quero limpar a igreja. Quero limpar a igreja, quero limpar os banheiros da igreja, é isso que eu quero fazer. E isso foi feito. Ela foi chamada, essa pessoa foi chamada para cuidar da faxina da igreja. E hoje, quando você pede, porque na igreja a gente não manda, né? A gente pede, porque se você mandar alguém fazer alguma coisa é problema. Então, você pede com carinho para alguém limpar os banheiros da igreja, passar um paninho lá fora. Tem gente que acha isso humilhante. Irmãos, aleluia. Isso é honroso, porque você não está limpando a sua casa. Você não está limpando a sua casa. Você está limpando, cuidando do santuário de Deus, na casa de Deus. Então é um orgulho. Você tem que ser orgulhoso, não ser orgulhoso. Você tem que se sentir, sabe aquela alegria que invade o peito assim? Satisfação em fazer algo, né? Tem gente que a maior alegria dele, sabe o que é? É na hora que o pastor vai pregar, a pessoa pega um copo e vai lá, põe água e traz de voltar para ele. Tem pessoas, irmãos, que tem, sabe? Essa pessoa aprendeu. Glória a Deus. Antes de buscar posições de liderança, devemos focar no nosso crescimento espiritual, cultivando humildade e caráter. Primeiro de tudo, eu tenho que ter vida com Deus. Antes de fazer qualquer trabalho na igreja, primeiro, vida com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver vida com Deus, você não faz nada direito na igreja. E se fizer bem feito, para mostrar isso para os outros, não valeu nada que você fez. Eu vou fazer porque o pastor Roberto e a pastora Ruth já está chegando, então eu vou deixar isso aqui, para deixar eles contentes. Irmão, se está fazendo para ele, não está fazendo para ninguém. Logicamente, não desmerecendo a pessoa, mas vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Eu quis dizer, né? Se está fazendo para o homem, irmão, a Bíblia diz no versículo: tudo que você fizer, faça como estivesse fazendo para Deus. Tudo que você fizer na igreja, faça, olha, estou fazendo porque o Senhor assim o quer. Eu faço tudo de bom na igreja, porque é o que Deus quer. Logicamente, eu fazendo um bom serviço
né, na casa de Deus, para Deus, para a honra e a glória de Deus, lógico que o meu pastor vai me reconhecer. Olha, esse menino aí, ele está num bom lugar. Né? A importância do amadurecimento antes da liderança. Mas vamos voltar no tópico anterior de caráter. O obreiro tem que ter caráter. Não pode ter duas caras, não pode ter duas falas. Né? Para mim você fala uma coisa, para o pastor Roberto você fala outra, né? E para o pastor Ricardo você fala outra. Não. Você tem que saber quem você é. Pessoas, irmãos, pessoas que não têm caráter, ele não conhece nem ele mesmo. Pessoa que não tem caráter, não conhece nem ele mesmo. A importância do amadurecimento antes da liderança. A fé precisa ser fundamentada na palavra de Deus. A fé precisa ser fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a minha fé tem que estar firmada aqui. Se a minha fé não estiver firmada na palavra de Deus, tudo que eu fizer, nada vale. E eu preciso fazer isso antes de assumir qualquer responsabilidade. Né? Vocês lembram como é que o conselho que foi dado para as escolhas do diaconato? Escolha homens fiéis, né, que manejam bem a palavra. Primeiro de tudo, certamente, para você assumir um cargo aqui, ou antes de você assumir, o pastor Roberto viu se você vinha em todas as convocações que ele fazia. Ele viu se você vinha, estava presente no culto de oração. Para assumir o cargo que você está ocupando, certamente você participava dos cultos de ensino, que você estava presente. É visto assim. Se você não participar das atividades eclesiásticas da tua igreja, ou das atividades que tem na igreja, você não serve para ser cooperador na igreja. Sabe por quê? Porque você ainda continua sendo menino, você continua sendo imaturo, e você não pode colocar, né? Você colocaria uma pessoa para tocar teclado na igreja, no grupo de louvor, que se formou ontem, fez 3 meses, né? Fez 3 meses de curso de teclado, né? 3 meses, curso de teclado online ainda. Não, eu já sei tocar, né? Já vai pôr aqui? Não, não vai pôr. E se você colocar, quem vai se arrebentar é você, e o posicionamento é reclamar. Jesus preparou seus discípulos por 3 anos antes de enviá-los a pregar. 3. Irmãos, quem não está apto para aprender, também não está apto para ensinar. Deixa eu guardar com isso? Quer pregar na igreja, mas não vem no culto de ensino para ouvir a palavra e aprender. Não tem como. Primeiro tem que aprender. Ah não, mas eu quero ensinar. Mas sentou para aprender? Primeiro você aprende e depois você ensina. Amém aí, irmãos? Então Jesus ficou para os discípulos saírem a campo, trabalhar. Eles ficaram sentados com Jesus 3 anos. 3 anos Jesus instruindo, está em Lucas. Alguém pode ler aí, por favor? Lucas capítulo 6, verso 40. Pode ler. Lucas capítulo 6, verso 40. Achou aí, Lucas? Se tu achou, Lucas, lê aí. O discípulo não está acima do seu mestre,
mas todos os que for bem instruído será como seu mestre. Amém? Então eles sentaram para aprender. Ok? Devemos permitir que Deus nos molde e ensine antes de assumirmos funções de liderança na igreja. Precisamos sempre ser moldado por Deus. Se você não for moldado por Deus, se você não aprender com Deus, não tem como assumir nenhuma atividade na igreja. Você não pode colocar qualquer uma pessoa para liderar na igreja se ele ainda está com os vícios lá de fora. Irmãos, tem gente que está 30 anos na casa de Deus, 30, e ainda tem os vícios lá de fora. 30 anos, 30, só falei 30 anos dentro da igreja, e ainda conserva, infelizmente, o vírus lá do mundo. E aí você sabe qual é o problema. Precisamos ter um bom testemunho diante dos de fora. É pesado isso, né? Vocês conhecem aquela história lá da pessoa que convidou uma outra para ir na igreja, ela nunca ia? Ah, não, eu estou lendo um livro, né? Convidou semana seguinte, ah, não, eu estou lendo um livro. Convidou depois, não dá, ainda não terminei de ler o livro ainda. Aí, certo tempo, mês depois, ela convidou, ela falou assim: não, com certeza, já terminei de ler o livro, então hoje eu vou na igreja. Aí a pessoa ficou curiosa: mas você pode me falar que livro é esse que você está lendo? Porque deve ser muito bom para você estar há meses lendo ele, né? Eu também quero comprar. Não, esse livro era você. Eu estava lendo você, né? Então nós somos um livro e o mundo nos lê. Então eu preciso dar um testemunho não para os irmãos aqui de dentro, né? Eu preciso dar um bom testemunho para os de fora. Você tem que, já falei isso aqui uma vez, você tem que passar lá na rua, né? Ó, aquele senhor ali de barbinha ali, carequinha, ó, sempre passa por aqui, ele é pastor daquela igreja ali. Então você tem que ser conhecido assim. Ó, aquela moça lá é crente, eu conheço ela, eu vejo ela sempre passando, entra naquela igreja ali. Então o seu testemunho tem que ser bom, né? Porque tem gente aí que quando você fala assim: olha, eu sou, aquela pessoa ali é crente. Hã? É crente ou é quente? Né? Então nós precisamos dar testemunho lá fora de crente. Por isso que eu falei que eu estou lutando para ser um bom crente, né? Porque quando você é um bom cristão, um bom crente, você se torna um bom diácono, você se torna um bom presbítero, um bom evangelista, você se torna um bom pastor e você se torna cidadão do céu. A fé não pode ser apenas um discurso, precisa ser vivida dia a dia. A fé não pode ser apenas eu tenho fé. Não, você e o cristão vive cada dia fé, de fé em fé. É assim que nós vivemos. Amém? Nossa vida deve refletir Cristo para que sejamos o exemplo de conduta e testemunho verdadeiro. Quando você passar na rua, quando eu passar na rua, quando nós passarmos na rua, as pessoas têm que ver em nós a graça, têm que ler em nós Cristo. Vocês estão entendendo? A gente está começando aqui o ECOL de hoje e nós precisamos entender, porque daqui para frente vocês não vão escutar uma palavra mansa igual a minha, né?
estou sendo bem carinhoso com vocês, melhor do que as outras vezes que eu ministrei sobre isso. Então, certamente, os dois pastores que virão após mim, você vai coçar a cabeça aí depois. A liderança na igreja não é sobre posição, percebe? A liderança na igreja não é sobre posição, mas sobre serviço e maturidade espiritual. Precisamos buscar crescer na fé. Cada dia que se passar, nós precisamos crescer em Cristo. Crescer em Cristo. O cristão, ele tem que viver em novidade de vida, irmãos. Cada dia que passa tem que ser um dia mais gostoso do que o outro. E nós sempre falamos que nós matamos um leão por dia. E é verdade. Nós precisamos lutar cada dia. Cada dia eu preciso me apresentar diante do altar de Deus. Eu não posso hoje entrar no altar e ficar uma semana fora dele. Não. Vocês lembram o que aconteceu com Abraão? Quanto tempo Abraão ficou orando ali? Depois ele se afastou. Depois que ele recebeu a bênção dele, ele se afastou. Chegou ao ponto de Deus dizer: espera aí, tem um negócio errado aí. Você vai falar comigo todo dia. Ah, já sei. Ele recebeu a bênção dele e se distanciou um pouquinho. Eu vou buscar ele. Aí pediu a bênção, pediu Isaac. Ele orou 25 anos, né? 25 anos ele orou pedindo que Isaac viesse. E quando recebe, então a nossa vida é uma vida diária com Deus. Com Deus, o obreiro tem que ter uma vida diária com Deus. Nós não exigimos que os irmãos orem, busquem, não exigimos. Pior ainda para o cooperador, para o obreiro. Tem que ser dobrado. Tem que orar, tem que estudar, tem que escrever. O Senhor me apertou um dia e eu escrevo um devocional todos os dias. O pastor Roberto recebe todo dia. Ele não responde nada para mim, mas ele recebe todo dia um devocional. Eu escrevo todos os dias, eu escrevo um. Então nós precisamos estar ocupados. Você não ri não, você não responde nada que eu mando esse. O outro também não, viu, pastor? Mas é assim. Então nós precisamos. Gente, é difícil. É difícil. É difícil levar uma vida de leitura da palavra? É difícil. É difícil levar uma vida de oração? Pior ainda. Mas é necessário. É necessário. Irmãos, eu oro não é porque eu gosto de orar. Nós oramos não é porque nós gostamos de orar. Nós oramos porque nós precisamos orar. Agora, tem pessoas que realmente gostam, já estão acostumadas a orar, gostam de orar, mas na maioria de nós oramos porque nós precisamos, necessitamos ter uma vida de oração. Quantos oram todos os dias aqui? Quantos? A maioria de nós oramos todos os dias, correto? Não tem luta não, né? Quem ora todo dia não tem luta não, né? Parece que quanto mais nós oramos, mais as lutas aparecem. E a gente continua orando para que a luta não venha, mas a luta vem. Então é necessário que levemos uma vida de oração. E os obreiros têm que ter um dia. Os obreiros têm que ter um dia na casa de Deus para orar. Só os obreiros, de diácono até pastor. Um dia, pelo menos eles, um dia, tal hora nós estaremos na igreja orando. Nem que seja de 15 em 15 dias, irmãos, mas precisa. É necessário ter uma vida com Deus. Devemos buscar e crescer na fé, desenvolver caráter cristão e esperar o tempo certo de Deus para exercer funções maiores.
Ó, eu vou ler para você porque isso aqui é muito forte. Devemos buscar crescer na fé, desenvolver caráter cristão e esperar o tempo certo de Deus para exercer funções na igreja. Ah, não vou esperar não. Ah, eu fiz o curso básico em teologia, fiz bacharelado em teologia, fiz mestrado e o pastor me deixa sentado no banco ainda. Não, vamos para a igreja. Você entende? Não sabe esperar o tempo de Deus. E não adianta nós querermos adiantar o relógio. Não adianta nós querermos pular etapas. Não adianta. Você não terá sucesso. Pronto, falei, está falado. Porque nós queremos pular etapas, Ricardo. Né? Aqui não tem, mas tem lugares. Né? Tem lugares que começa, ele é cooperador, né? Depois é aspirante ao diaconato, depois diácono, e assim vai. Presbitério, né? Evangelista, pastor, e assim vai. Mas tem pessoas que já querem ser o pastor. Não, eu fui chamado para ser pastor. Bem, bom, mas tem as etapas. E as etapas precisam ser seguidas. Amém? A gente já está terminando já. Eu fui bonzinho com você. Tem uma pergunta para a nossa reflexão aqui. Será que estamos buscando crescer espiritualmente? Ou apenas para uma posição de destaque? Será que nós estamos buscando crescer espiritualmente? Ou nós só estamos almejando ter uma posição de destaque na igreja? Já sabe, se você não tiver uma vida de oração com Deus, uma vida íntima com Deus, a sua estrela nunca vai brilhar. Você nunca será reconhecido no céu. Pode ser reconhecido aqui na terra, mas no céu, não. Que Deus possa falar melhor no seu coração. Eu apenas, aqui foi assim uma reflexão para começar, né? Para começar, porque amanhã tem mais. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos dando graça e que nós possamos estar preparados para receber o que Deus tem reservado para nós. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos Te engrandecer, nós queremos Te louvar. Nós queremos, Pai, estar disponíveis para fazer a Tua vontade, Senhor. Deus, que a Tua boa mão, Senhor, esteja estendida para as nossas vidas, ó Senhor. Que a Tua presença, Senhor, seja constante nas nossas vidas. Pai, nos ajuda, nos guarda, nos dê vitória, nos cubra com a Tua graça. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.